Eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Nós temos trabalhado o assunto fé, a visão da nossa igreja, amor com fé. A fé energizada pelo amor. A fé, que é a parte do Senhor Jesus, energizada, que é a parte do Espírito Santo, com amor, que é a parte do Pai. E o tema do que eu quero falar com você hoje é: seja perfeito. Dê uma olhadinha para a pessoa que está do teu lado. Será possível que ele pode ser perfeito? Bom, talvez você está interessado nessa moça, seja pastora, ela é perfeita. Tá bom, é verdade. E é exatamente com esses olhos de amor que eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado. Ele e ela são perfeitos. Vamos aprender sobre isso. É interessante, amados, que na Bíblia não tem muita reflexão sobre a fé. A fé, ela é definida na Bíblia. A certeza das coisas que não se veem. A convicção daquilo que você espera. E é isso. Tá, mas me fale mais sobre a fé. A Bíblia simplesmente define: fé é isso. A Bíblia também não traz nenhuma definição, aliás, não traz nenhum conceito mais amplo sobre Deus, sobre amor. Explique para mim a frase: Deus é amor. Se nós tentarmos explicar pela filosofia, nós vamos enfrentar um problema rapidinho. Ou tentarmos explicar pela razão humana. Por exemplo, a filosofia, se você tentar explicar Deus, a primeira barreira que nós vamos encontrar é a questão do tempo. Quando você pega um pensamento filosófico, ele tem que ter um começo. Olha, alguém disse em tal época, foi dito em tal situação. Não tem como. E procura-se achar os começos. Você já viu que os bilhões de anos aumentam cada vez mais quando a ciência, ou suposta ciência, tenta explicar algo que não consegue? Não, então vamos jogar bilhões de anos para trás, porque com certeza em algum lugar começou. Deus não. Deus, ele é pré-existente. Mas quando começou? Sempre foi. Interessante que a Bíblia simplesmente define Deus. Mas por que isso é importante para mim? Porque a Bíblia, meu irmão, você trata como espiritual e você precisa aceitar. Fé. Explica a fé. Amor. Como pode um pai pegar o seu único filho, só tem esse, e dar para morrer por um monte de gente estranha, pecadora? Como é possível? Explique isso com a razão humana. Não cabe na razão humana. Então eu aceito o amor, eu aceito Deus, eu aceito o amor e eu aceito a fé. Ainda que alguém possa dizer: não, mas eu sou muito ateu. Deus até pode existir em algum lugar, mas eu sou tão ateu, eu não tenho fé em nada. Tem. Tem fé que o sol vai nascer, tem fé que vai ter uma comidinha no prato. Alguma fé a pessoa tem. Por que não olhar e perceber que Deus é amor e que você pode exercer fé nele? Eu compartilhei de manhã uma experiência que eu tive chegando no aeroporto há uns anos atrás. E tinha um grupo de 3 jovens. Eu estava na última poltrona do avião, do lado direito, e esses 3 na última, lado esquerdo. Mas falando besteira, e palavrão, e falando alto. Assim, a expressão se não ateu, pelo menos não cristão. E aquele voo, sossegado. Não sei o que acontece de registro para cá de vez em quando, não sei o que com os pastores lá, não sei se eles não oram, o que acontece. E o negócio começou, e o pessoal fazendo piada, falando bobagem, gritando. Daqui a pouco fica aquele silêncio no avião. Daqui a pouco, e não sei o que aconteceu, irmão. A hora que ele foi descer aqui em São José, ele deu uma errada na mira, não sei que, na velocidade, esqueceu de trocar de marcha, não sei o que foi, sei que do jeito que ele apontou, de repente ele estava na terceira, jogou na segunda. Sabe aquele Fusca que dá aquela, você faz com a chave assim, que dá aqueles estouros? Foi o que aconteceu com o avião. Ele arremeteu, isso é uma explosão de uma bola preta do motor. Meu irmão,
os 3 ateus, mas estavam tudo convertido. Estavam adotando todas as crianças da África, estavam confessando até o que não tinham feito. E eu ali olhando ali, né? Você já não viu isso acontecer? Você percebe que as pessoas têm fé em alguma coisa? Eu confesso que eu dei uma agarradinha na poltrona, assim, mais firme, assim, né? Falei, Deus. Mas tinha um irmão do meu lado, nunca esqueço ele é mais velho assim, ele... Irmão Arno, se hoje for o dia da formatura, tudo bem. Eu falei, rapaz, eu não estava com tanta vontade da formatura naquele dia, queria ver a Verinha de novo. Você percebe que esse assunto, Deus, amor e fé, a Bíblia simplesmente define, e é uma decisão sua, eu aceito que Deus é amor, eu aceito que fé é uma certeza de algo que eu não vejo, mas eu espero. Eu quero conversar com você sobre isso nessa noite, vamos conversar muito sobre isso para frente. Abra comigo, por gentileza, em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Hebreus 6, 1 e 2. O tema, seja perfeito, seja perfeito. Hebreus 6, 1 e 2. A Bíblia nos diz assim: pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, ou para a maturidade, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos e a imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Amados, existe uma característica muito forte do livro de Hebreus, é que ele é muito direto e muito verdadeiro. Aqui, eu quero detalhar um pouco nessa introdução, ele fala sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, os rudimentos, o essencial, a base, e ele coloca um padrão super elevado. E já disse um pregador mais antigo que o que se requer de um pregador é que ele seja assim como Hebreus, fale a verdade. Mas a segunda característica do livro de Hebreus é que é um livro permeado do amor, que é a segunda característica de um bom pregador. Fale a verdade, mas fale em amor. E isso cabe para todos nós. Hebreus, ele começa aqui, se você passar os olhos depois no capítulo 5, ele dá um puxão de orelha e diz, escuta, tem algumas coisas que são tão elementares que vocês já deveriam estar vivendo, mas ainda vocês precisam de leitinho em vez de comer uma feijoada. E aqui ele descreve seis doutrinas elementares. E ele diz, a primeira, ele fala, vou passar rapidamente sobre elas, ele fala sobre o arrependimento de obras mortas. E você pode dividir em duas maneiras. O primeiro arrependimento, quando você vem a Jesus, o arrependimento dos pecados, mas também o arrependimento das obras que nós fazemos tentando ter a aprovação de Deus. Ele diz, isso é básico, arrependa-se disso, arrependa-se disso. Por exemplo, nós vamos ter um jejum. É para convencer Deus a gostar do Brasil? Não, Deus já gosta. Para convencer Deus a gostar de mim? Não, Ele já me ama. E por Ele me amar, eu sinalizo para Ele, Deus, eu também te amo. O arrependimento de obras mortas. Em segundo lugar, ele diz que uma outra doutrina elementar é a fé em Deus. Crer em Deus é básico para todo cristão. Nesses dias que vivemos de pandemia, você talvez tropeçou com algum cristão que bem certinho não acreditava tanto assim em Deus. Como que se identifica? Basta ver o desespero dele com a própria vida. Tem pessoas que estão amando demais essa vida. A fé em Deus é princípio elementar. E nós queremos falar sobre isso. A Bíblia fala também sobre a doutrina do batismo. Tem pelo menos 3 batismos na Bíblia. O batismo nas águas é o batismo em Jesus, e ele é promovido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo convence você do pecado, e você passa pelo batismo das águas, e você morre junto com Jesus e ressuscita uma nova criatura. O segundo batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, quem performa ele é o Senhor Jesus. É Ele quem batiza você com os dons do Espírito Santo. E você é habilitado para exercer o ministério. E por fim, nós temos, a Bíblia fala sobre o batismo de fogo. O batismo de fogo, ele acontece na convivência da igreja e com a palavra de Deus. E quanto mais você convive com os irmãos e com a palavra de Deus, mais o teu caráter é moldado igual ao caráter do Pai. Doutrinas elementares. Por fim, ele fala também
sobre a imposição de mãos. É natural impormos as mãos. Fala da nossa autoridade evangelística nesse mundo. Impor as mãos, declarar o poder de Deus e a cura para as pessoas. Doutrina elementar. Ele fala também sobre a ressurreição de mortos. Você sabia que isso é o mínimo que a Bíblia espera de você? Quantos mortos você já ressuscitou? Pastor, nenhum. Mas quantos você já tentou ressuscitar então? Eu já conversei com um ex-morto. Uma experiência maravilhosa que eu tive em 2002. Lá na África, com o evangelista Rainer Bonke. Para muitos já contei essa experiência. Mas era um pastor que ele estava comendo uns sucrilhos comigo. Eu ficava olhando para ele assim, está vivo mesmo? Está vivo. Há um ano atrás ele estava morto por 3 dias. É documentado, é uma história linda. Tem aí à sua disposição. E eu fui inspirado, eu já orei por muitos mortos. Tenho amigos que já tiveram essa experiência. Mas tem coisas que crente ele se põe em cada fria, né? Esse eu não esqueço, isso é coisa do Gersinho, assim, a influência do Gersinho. Estava lá em Autônia, é longe, calor, terra vermelha. Tinha pregado sexta-feira à noite, Edivaldo, tudo aquele cultão e tal. Aí um abençoado chegou, pastor, morreu um jovem lá, vamos lá orar para ele. Digo, vamos. Mas eu não sabia que era na outra cidade. Meia-noite, nós numa escuridão que não enxergava nada, cantando aleluia no carro, indo para um funeral de um estranho. Chegamos lá, rua de chão vermelho, aquela casa de madeira, aquele pessoal em volta do muro. E chegaram os crentes, aquela maior cara de crente, a Bíblia preta debaixo do braço. Tal. E aí me posicionaram do lado do caixão do rapaz. Não sei por que vestiram ele de branco, estava meio sinistro o negócio assim. E aí eu fiquei entre a parede e o caixão. Primeiro pregamos para os vivos, foi uma noite de glória. Puderam aceitar Jesus, foi muito bom. Mas quando eu fui trazer a palavra e orar, disfarçadamente, por entre os copos de leite ali, as margaridas, eu coloquei minha mão no defunto, assim, no caixão, assim. Jesus, é agora, Jesus. Como que você quer ressuscitar um morto se você nem bota a mão nele, meu irmão? Ou você acha que um morto vai vir pulando na tua casa e, me ressuscita aí. Mas enfim, outra hora falamos sobre isso. Mas é doutrina elementar. Não estranhe se as pessoas ligarem para você, ei, vem orar para o morto ressuscitar. É o mínimo que se espera de você, meu irmão. Olha o padrão que a Bíblia coloca e chama de doutrina elementar. E por fim, fala também sobre o juízo eterno. Esse juízo eterno, eu me lembro do que aconteceu com Ananias e Safira. A igreja tem essa autoridade. Imagine se nós começarmos a exercer essa autoridade, né? Quem deu um migué assim no dízimo, na oferta, vem para cá, fala com o setor Ananias e Safira. Rapaz, acho que é muita gente dormindo com o envelope do dízimo, até com 2. Mas é doutrina elementar. Até aqui só a nossa introdução, porque no meio de tudo isso a Bíblia diz, pessoal, vençamos, vivamos, deixando as doutrinas elementares, ou seja, praticando, sigamos para a perfeição. Do que a Bíblia está falando? Que perfeição é essa? Você já teve a sensação de tentar alcançar algo na sua vida, tipo aquele coelho, né, que corre atrás de uma cenoura numa varinha e nunca alcança? Você já teve essa sensação? Tentar alcançar algo e nunca chegar? E agora a Bíblia me apresenta a possibilidade de eu ser perfeito. Do que será que a Bíblia está falando? É interessante, amados, nós vermos que nós aprendemos na semana passada sobre o descanso de Deus. O meu descanso está na obra completa do Senhor Jesus. Lembra-se? O descanso é a satisfação da obra concluída. Eu descanso na obra de Jesus, mas eu também tenho obras para realizar, obras de amor, e quando elas são completas, existe um descanso. Deus não descansou das suas obras, porque isso haveria mudado. E agora a Bíblia, ela me traz um outro desafio. Caminhe para a perfeição. Tem muito crente confundindo o descanso de Deus com letargia na sua vida cristã. Tem muito crente confundindo, Jesus já pagou o preço, eu vivo na graça, amém, é isso mesmo, com preguiça espiritual. Meu irmão, a Bíblia toda fala sobre frutos de justiça, sobre as boas obras que Deus preparou para andarmos nela. E agora, se você
pega e olha isso com a lupa, de chegar à perfeição, será que a Bíblia não está falando exatamente disso? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Preciso entender que a perfeição, do ponto de vista bíblico, não significa um estado impecável, mas fala sim da maturidade de Deus na sua e na minha vida. Alguém pode dizer, não, Arno, eu sei a perfeição, eu sei o que é perfeição, eu tenho um modelo de perfeição. Qual é? O Bill Gates. Ele tem bilhões e bilhões e bilhões, ele pode comprar o que ele quiser, ele pode viajar para onde ele quiser, ele pode comer o que ele quiser. Esse, para mim, é o modelo da perfeição. Não, pastor, para mim não. Mas por que se busca tanto dinheiro assim então? Já percebeu que a maioria das pessoas gastam a maior parte da sua energia vital buscando dinheiro? E será que isso é a perfeição? Não é. Não é. Não, então a perfeição, você já deve ter encontrado pessoas, quando você começa a falar do evangelho com elas dizem, não, eu pago meus impostos, eu ajudo as velhinhas a atravessar a rua, eu não faço mal para ninguém, eu com certeza vou para o céu. É a tal da perfeição moral. Tudo isso ajuda, é muito bom, mas isso não é perfeição. Não é perfeição. Os fariseus tentaram mostrar isso para Jesus e Jesus falou, olha, vocês são sepulcros caiados. É só por fora que tem um calzinho branco, por dentro está podre. Não é essa a perfeição. Não, então a perfeição religiosa, eu faço muitas obras para Deus, Deus é obrigado a gostar de mim. Também não é isso. O que é perfeição do ponto de vista de Deus? A perfeição do ponto de vista de Deus, meu irmão, ela tem a ver com o propósito original de Deus para a sua e para a minha vida. Qual é esse propósito? É termos comunhão com o nosso Pai. Você quer caminhar para a perfeição? Comece a ver o propósito original. Termos comunhão com o nosso Criador. É muito interessante isso, chegar à perfeição, é entender que a resposta para a humanidade está na cruz de Cristo e anunciar essa verdade. A perfeição idealizada pelo homem sempre exclui Cristo. A perfeição idealizada por Deus inclui Cristo. Para chegar no que eu realmente quero falar para você hoje à noite, sobre a perfeição, eu tenho uma boa notícia para você. Você já é perfeito. Você já é perfeito. Como assim, pastor? Você não sabe meus defeitos, meus isso, meus aquilos. Deus, Ele olha para você através do sangue de Jesus. O que Ele vê? A obra de Jesus que é perfeita. Você já é perfeito. Dê uma olhadinha para a pessoa que está ao teu lado. A perfeição em pessoa. Pastor, eu tenho que dar uma esfregada no olho. Não acho tão perfeito. Pois Deus vê essa pessoa perfeita. Porque vê a obra de Jesus. Isso é muito importante nós entendermos, irmão. Só que agora a Bíblia diz, cresçamos, avancemos na perfeição. E para tentar ilustrar o que eu quero dizer para você, olha essa ilustração. Imagine que eu seja um escultor. E eu tenho aqui um bloco de pedra de 2 metros de altura, por 1 de largura, 1 de estreitura e 1 de fundura. Um artista que vai esculpir, um artista de verdade, uma obra de arte, você já ouviu falar isso, que ele vê a obra pronta? E quem não consegue ver, só vê uma pedra. Já viu isso ou não? Deus, Ele olha para você, mesmo que você se veja com só uma pedra bruta assim, Deus já vê você prontinho, em todas as áreas. O que você precisa é caminhar para a perfeição e deixar Deus tirar as coisas que estão atrapalhando essa visão maravilhosa. Tem algumas, você é tão lindo, tão perfeito, mas de vez em quando você deixa um pecadinho, uma maniazinha, uma rebeldiazinha, obstruir essa visão para mim. Eu não consigo ver toda a perfeição em você. Já pensou nisso ou não? Caminhemos para a perfeição. Existem as doutrinas elementares, você já é perfeito, agora é tempo de deixar Deus trabalhar na sua vida. Se você olhar, vai ficar mais claro, Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8, você vai perceber que tem a ver com os seus frutos, o que você está produzindo. Muitas pessoas, mesmo já cristãs, mesmo Deus vendo você perfeito, ainda produz mentira, ainda produz maldade, ainda produz maledicência, ainda está assim,
tá nebuloso, tem muita pedra em volta da obra de arte. Mas veja o que diz a Bíblia em Hebreus 6, versículos 7 e 8. A Bíblia diz: a terra que absorve a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Esse é você já é abençoado. Se porém produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Você percebe, meu irmão? Está aí você, perfeito. Agora Deus quer trabalhar em você. Tem lá umas ervas daninhas, tem lá... Não, eu aceito tudo, mas eu não aceito abrir nada no grupo familiar, porque da minha vida cuido eu. Não, mas deixa os irmãos orar por você. Não. Pela minha casa eu oro, eu me abençoo, eu me jejuo, eu me glorifico, eu me basto. E eu fico endemoniado sozinho, pode completar a frase, né? Não, meu irmão, deixa Deus trabalhar. A Bíblia está dizendo sobre essas ervas daninhas que atrapalham essa visão da perfeição que Jesus já conquistou para você. É interessante, amados, que eu preciso exercer fé naquilo que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Nesse tempo de pandemia, de crise financeira, você tem assistido muito jornal, muito isso, muito aquilo, e você é perfeito, abençoado, mas você começa a deixar umas sujeirinhas grudar aqui, outra aqui, uma erva daninha ali, e daqui a pouco você começa a ficar atrofiado na sua fé, e você começa a não crer mais em quem Deus diz que você é. Não é assim? Já aconteceu? Não faça, mas faça, mas não faça, mas faça, mas não faça porque você já fez. Assiste uma semana, todo o jornal, de manhã no almoço e à noite. Rapaz, eu preciso buscar você de ambulância. Não é assim? Tanta erva daninha que vai grudar e vai atrapalhar quem você realmente é. Agora a Bíblia me diz, existe algo chamado fé em Deus. Por que você não coloca a sua fé em Deus? Quando foi a última vez que você pediu algo impossível para Ele? Algo grande. Algo assim, só se for Deus mesmo. Pois é. Amados, caminhar para a perfeição. É interessante que a Bíblia me ensina que a perfeição tem a ver com a obra concluída. E eu quero terminar com esse exemplo. Você já é perfeito, certo? Teu corpo, você funciona. Deus vê você perfeito em todas as áreas. O que nós confundimos e não chegamos no descanso é que a gente muitas vezes espera tudo estar resolvido para descansar. Como assim? Essa é a minha mão. Vou pegar essa xícara aqui. Ela consegue segurar, equilibrar, não derrama uma gota de água e ainda leva... na minha boca a água. Podia ser um café, né? Eu pergunto para você, a minha mão cumpriu perfeitamente o seu papel? Tá, mas se tiver uma unha quebrada aqui, ou uma verruguinha aqui, ou uma sujeirinha debaixo da unha, ela não cumpriu perfeitamente o seu papel? Meu irmão, essa perfeição tem a ver com você entender que Deus tem frutos para brotarem de você. Mesmo que nem todas as áreas da sua vida estejam resolvidas ainda, você pode ser perfeito, frutificando para Deus. Te dou mais um exemplo. Imagine que você enfrente algum problema financeiro, nesse momento. E você tem a chance de visitar uma pessoa e orar por ela que está enferma. Essa visita, esse fruto que você produziu em amor, entendendo que Deus ama você, você foi chamado para isso. Eu estou caminhando, estou deixando Deus tirar todo o egoísmo, toda a preguiça, toda a apatia espiritual, e estou produzindo fruto. Essa oração que você foi fazer é como a minha mão que pegou a xícara, mesmo que eu esteja passando por uma dificuldade em outra área da minha vida. Você entende isso? Você percebe que há um descanso no fruto que você produz? Não foi exatamente o que Jesus fez? Jesus disse, Deus, eu glorifiquei a Ti, concluindo
a obra que o Senhor me deu para fazer. Existem obras de amor para você e eu andarmos nela, andarmos em perfeição, desfrutarmos do descanso de Deus. Meu irmão, você não é como um coelho que fica sempre correndo atrás de uma cenoura sem nunca alcançar. Estou cansado, não, meu irmão. Arno, mas como que eu conheço essas obras? A pergunta de $1 milhão. Deixa Deus trabalhar em você. E as oportunidades que forem surgindo, vá com todo o coração. Faça bem feito para Deus. Quantas pessoas trabalham na igreja que você não tem nem ideia do que elas fazem. E fazem toda a diferença na igreja. Estão caminhando, desfrutando disso que a Bíblia chama de perfeição. Cumprindo o seu propósito na terra. E eu declaro que você é desses que desfruta disso que a Bíblia chama de boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você é desses que anda nesse lugar. Você percebe, Deus, essa é a tua vontade? Pois eu vou andar aqui. Você já reparou que a Bíblia fala da vontade de Deus, que ela é perfeita? E você pode andar nela e chegar no fim do seu dia, olhar para trás e dizer, Deus, muito obrigado por esse dia, pelos frutos que o Senhor me permitiu brotar de mim. Deus, muito obrigado. Já falei para vocês, termino com esse exemplo, mas que me marcou muito quando visitei aquele senhor que tinha acabado de ter um derrame umas 4, 5 horas antes. E quando eu cheguei no hospital, que eu abri a porta do quarto dele, que a família me chamou e que ele me viu, ele começou a chorar. Porque o derrame foi muito agressivo, ele ficou paralisado imediatamente, metade do corpo dele. E ele começou a falar, pastor, eu podia ter evangelizado mais, pastor, eu podia ter pregado mais, pastor, eu podia... E ele sabia, agora eu não consigo mais. Meu irmão, hoje é o tempo de você ser aperfeiçoado. Agora é a hora de produzir os frutos para Jesus. Agora é a hora de deixar esses frutos brotarem de você. Você já é perfeito, Deus vê você assim. Deixa Ele trabalhar em você, tirar as coisas que estão atrapalhando, as ervas daninhas, os espinhos, e deixa Ele levar você para frutificar e abençoar outras pessoas. Você recebe essa palavra? Convido você a ficar em pé, por gentileza. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos. Aos sábados, às 19h30, culto de jovens. Aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.